Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um treinamento da nossa Liga do Mercado Financeiro da UFRN. Hoje foi uma das apresentações, é a primeira apresentação que é aberta ao público, tá? Então, pode ser que entre mais gente aí durante o treinamento. Quero dar as boas-vindas a todos, professores e alunos que estão participando do treinamento. Agradecer desde já a presença, tá? E aí, sempre a dinâmica dos nossos treinamentos é uma apresentação de 30 minutos, 40 minutos no máximo, depois a gente passa para perguntas que já foram enviadas, mas pode haver perguntas aqui durante a apresentação, ou no final também da apresentação, pode haver novas perguntas. Então, sinta-se à vontade aí, espero que seja proveitoso aí para todos. Então, Rubens, a gente vai ter dois temas hoje sendo apresentados. O primeiro é sobre conceitos de gestão de custos e um segundo tema que é sobre mercado financeiro. Ok, então vamos começar com o primeiro tema, que é conceitos de gestão de custos. Tá? Então, fique à vontade aí o pessoal que vai apresentar esse tema. Pronto, Rubens vai compartilhar a tela, eu vou começar a apresentação. Tá? Pode passar o slide, Rubens. Isso. Esses são os pontos que a gente que nós pretendemos abordar agora. Tá? Custo e despesa, qual a diferença e qual a diferença na contabilidade, né? Entre os dois. Custo fixo, variável, direto e indireto, tá? São as, digamos, categorias de custos. Margem de contribuição, um conceito de custos, ponto de equilíbrio e alavancagem, tá? Alguns, assim, a gente vê um pouco em finanças, mas que também é discutido em custos, que é a alavancagem. Pode passar, Rubens. A diferença, né? O custos, ele é todo aquele gasto que está ligado à produção, diretamente. O que você não pode ligar diretamente à produção é considerado despesa, tá? Então, tem vários setores dentro de uma empresa. O setor administrativo, por exemplo, ele não é considerado custos, ele é considerado despesa, tá? Que é o quê? É o salário da administração, honorário de diretoria, material de escritório, material que não é considerado para a produção de estoque em si, tá? Que é o que? Aquele almoxarifado da empresa, isso é despesa, tá? Comissão de vendedores, mas comissão de vendedores, desculpa, propaganda. Agora, depois a gente vai ver nos outros conceitos que o custo ele pode ser fixo e variável, custo fixo e indireto, então tem que ser analisado. Cabe um pouco da interpretação do contador para estar fazendo essa distinção. Um custo ele pode ser fixo em uma empresa, mais variável em outra. Então, a gente vai ver isso no próximo slide. Já o custo diferente da despesa, tá? Como ele está ligado à produção, ele é aquele custo com compra de matéria-prima, a mão de obra, depreciação de máquina, energia elétrica, água. Agora, a energia elétrica que é voltada para a produção, tá? Que é a energia da usina, por exemplo. Às vezes você não consegue separar, né? Então, é custo indireto, que a gente vai ver no próximo slide. E aí esse custo ele tem que ser rateado. Mas quando você consegue distinguir entre que departamento ele é utilizado, se é o da produção de produtos ou se é o da administrativa, etc., ele vai ser custo ou despesa, tá? Pode passar. Bom, custo fixo, ele é fixo porque ele se mantém, ele tende a se manter o mesmo valor, independente do volume de produção. Você pode produzir mais e mesmo assim o custo será o mesmo. Por exemplo, digamos que você está produzindo em um galpão e o aluguel desse galpão, como você consegue produzir tudo dentro daquele galpão,
o aluguel ele vai ser sempre o mesmo, 10 mil pelo galpão. Então, esse custo ele não vai mudar ao passar dos meses. Ele sempre vai se manter o mesmo. A não ser que você precise expandir muito a produção, você precisa de mais galpões. Aí esse custo ele continua sendo fixo, só que agora ele vai mudar o valor em si. A limpeza, por exemplo, o salário dos funcionários da administração que você paga para limpar, isso não vai mudar com a quantidade que você produz. Salário, tá? O salário ele pode mudar, aí o salário ele pode ser fixo ou variável, tá? Depende da forma que você paga ele, digamos. Se você paga um funcionário, por exemplo, por hora, e você já sabe quantos produtos aquele funcionário consegue produzir, esse salário ele pode ser variável ou fixo, tá? Então, tem que ser feito essa distinção. Geralmente, o que separa é por produto produzido, né? Esse salário, ele é bem específico para quantos produtos ele é produzido na hora, no dia. Então, o salário geralmente é separado assim. O custo variável, ele varia de acordo com o volume da produção, tá? Se você usa, por exemplo, 5 gramas de plástico para fazer uma caneta, esse material ele vai ter que aumentar para você produzir mais canetas. Então, você consegue distinguir por produto esse custo. Então, ele é variável. O da mão de obra, tá? Você precisa de mais funcionários para estar aumentando a produção, por exemplo. Esse custo vai ser variável. Agora, por exemplo, digamos, em um trabalho mais burocrático, em um escritório, onde você consegue aumentar a produção, mas com a mesma quantidade de funcionários. Vamos lá, dava custo variável, né? Agora, por exemplo, a mão de obra, como vocês viram, ele pode ser fixo ou variável, né? A comissão, geralmente comissão de vendedor é pela quantidade que ele vende em uma loja. Então, é variável. Embalagens, assim por diante, tá? Já tem outra categoria de custos, que são os custos diretos e custos indiretos, tá? Um custo ele pode ser fixo e direto ou fixo e indireto, tá? Mas ele pode ser também custo semi-fixo, semi-variável, então depende muito da interpretação, né, do contador. Vamos lá, custo direto. Ele é facilmente identificado e atribuído ao projeto custeado, ao objeto custeado, tá? O que é isso? Digamos, aquele exemplo da fábrica que eu dei, tá? Da energia elétrica. Se essa energia elétrica você sabe exatamente o quanto a fábrica possui ou quanto o setor administrativo possui, esse custo é direto, tá? Se você não consegue distinguir isso, esse custo passa a ser indireto e você tem que fazer o rateio, tá? Como tem aqui no slide embaixo. Pode ver, tem dois tipos de custo, custo direto e indireto. O da imagem da direita inferior. O que é indireto, primeiro ele passa por um rateio, tá? E tem várias formas de ratear esse custo. Aí eu coloquei aqui embaixo as 3 mais conhecidas. Custo variável, absorção e ABC. ABC que é por atividade, tá? Então, tem vários tipos de rateio e, assim, cada um tem a sua vantagem, sua desvantagem, tá? Mas, por exemplo, se você produz 2 vezes mais do que mais de A do que B, esse custo indireto, digamos, 1.000, vai ser 2 vezes maior para A do que B, entende? Então, ele pode ser por atividade, né, por custo variável e assim por diante. Aí, aqui na imagem da direita, eu coloquei os tipos de custo, tá? Materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos, tá? Esses custos indiretos é justamente energia, aluguel, internet, e aí despesa que não está atrelada à produção, e sim a administrativo e outros setores, tá? O custos, ele vai para essa conta aqui de CPV, custo produto vendido, tá? Na imagem da direita, vocês podem ver. Todo esse custo ele é somado
custo indireto, direto, ele é somado e você subtrai da receita. Tá? Pode passar, Rubens. Bom, depois que a gente falou já um pouco do significado de cada categoria de custos, tá? A margem de contribuição é um indicador bem importante. Ele vai dizer o quanto de receita, o quanto vai sobrar para que você pague a sua despesa fixa, tá? Depois de retirar o variável. Tá? Como a gente viu no variável, o variável é aquele que muda de acordo com o volume da produção. Quanto maior a produção, maior esse custo variável. Então, a margem de produção ela é muito utilizada para quê? Para você saber se você produz 10 tipos de produtos diferentes. Lá você vai saber o qual tem menor custo variável e maior margem de contribuição. Tá? Veja como faço a analogia à alavancagem. Tá? E vai estar diretamente relacionada ao próximo indicador que a gente vai estar falando. Se você sabe que você vai pagar 100 mil de custo fixo por mês, é mais fácil para você aumentar a produção e, digamos, essa receita ela vai ter um impacto maior no lucro. Tá? Quanto maior essa margem de contribuição. A margem de contribuição ela é dada em porcentagem e é justamente utilizada em vários produtos diferentes. E aí você pode ver aquele produto que não tem uma margem de contribuição muito alta, você pode acabar descartando ele da produção, tá? Porque você, às vezes, tem muito esforço para gerar pouco resultado. Tá? Uma margem de contribuição muito baixa, muito custo variável para fazer aquele produto. Então, o que você quer é uma margem maior. Tá? E aí ela é dada em porcentagem, como vocês podem ver aqui o exemplo de baixo. 500 mil de venda, você vai somar todos os custos variáveis, tá? Despesas variáveis também vai aqui, administrativo. E aí você vai ter a margem de contribuição, que são esses 270 mil. Tá? A formulazinha é bem simples, só vai dividir esse valor da margem de contribuição 270 pelos 500 lá, que é o total vendido, tá? De receita. E aí você vai ter uma porcentagem. Tá? E aí aqui tem um exemplo bem simples, mas geralmente você divide essa tabela aqui por produto. E aí você consegue uma análise horizontal de vários produtos diferentes e várias margens de contribuição. Tá? Pode passar. Acho que agora é você, né, Ruth? Ou Vitor? Sou eu. Estão escutando? Tô. Pode falar. Show. Ponto de equilíbrio é um indicador que mostra o quanto é necessário se vender para que as receitas se igualem aos custos. Estão escutando bem aí? Tá alto, tá baixo? Não, tá Tá perfeito. bom. Show. Normalmente ele é usado pelos empresários ou os contadores. Ele é realmente um ponto da atividade operacional da empresa em que não há nem lucro nem prejuízo. Você dá para ver aí na imagem, tem uma setinha, ponto de equilíbrio. Dá para ver a imagem? Show. Aí existem três tipos de ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio contábil, que não há agregação de valor nele, ele não considera um lucro mínimo exigido pelo custo de oportunidade dos investimentos feitos pelos acionistas e leva em consideração gastos contábeis. Aí existe o ponto de equilíbrio econômico, que leva em consideração o lucro mínimo exigido, e existe o ponto de equilíbrio financeiro, que ele deduz os valores não desembolsáveis. Eu vi que no livro de Assaf existe o ponto de equilíbrio financeiro 1 e 2. Só que eu não consegui entender direitinho como é, porque é um pouco complexo. Eu ainda não paguei essa matéria. Enfim, nessa imagem aí dá para ver. Eu acho que é bem normalzinho assim. Acho que todo mundo já viu essa imagem. Alguém tem alguma dúvida sobre isso?
Minha câmera tá ligada. Tá, não, tá desligada. Pronto, só pode passar aí, Rubem. Esse aí é um exemplo que a gente tirou do livro de Asaf. A receita total é igual ao custo e despesas fixos totais, aí mais somado com o custo de despesa variável por unidade, multiplicado pela quantidade total produzida. E aí esses valores foram pegos no livro de Asaf. Pronto, pode passar. Estamos escutando? Alô? Estamos escutando? Pode falar, estamos escutando. Ah, sim. Eu vou explicar agora a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. O livro, ele coloca essa frase que está no primeiro ponto. Não é bem essa frase, mas é parecida. É a sensibilidade entre a força feita numa ponta e a força resultante na outra. Ele diz que é uma força desproporcional. É basicamente como já explicaram aqui sobre a margem, sobre o ponto de equilíbrio. Então, ele usa como exemplo uma empresa que tem um aumento de 10% na sua venda. Ele também usa como exemplo uma indústria que aumenta numa certa proporção a sua produtividade, mas esse aumento não é proporcional no lucro, devido a que o ponto de equilíbrio, ele paga os custos até um certo ponto. Quando batem o ponto de equilíbrio, dali para frente não existe mais os custos fixos, somente os custos variáveis. Isso faz com que um aumento nas vendas gere mais lucro do que o próprio aumento, digamos assim, não é proporcional ao aumento, como diz aqui no último ponto. Um aumento de 10% nas vendas causaria um impacto de 40% no lucro operacional. A alavancagem operacional é exatamente isso, a relação entre o aumento na produtividade, nas vendas, e o aumento no lucro. Quanto maior a alavancagem operacional, maior é o risco daquela empresa, porque ela é mais sensível a variações no seu lucro. E até para vocês poderem pesquisar, por exemplo, ontem, na verdade, foi um dia de super balanços na nossa bolsa, na Bolsa Brasileira. Foi a quinta-feira, muitos balanços saíram. E as empresas que têm variações no lucro para baixo, normalmente as suas cotações sofrem desvalorizações, ou seja, empresas que têm uma alavancagem operacional maior, quando variar para cima, vai variar muito, mas quando variar para baixo, também vai variar muito. Isso implica em risco. Se vocês olharem os balanços, vocês conseguem ver que algumas têm variações maiores em relação aos trimestres anteriores e outras têm variações menores. Vou passar aqui. A alavancagem financeira é a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio na empresa. De forma que a alavancagem financeira ela funciona quando a empresa pega um empréstimo, digamos assim, a uma taxa de juros fixa. Esse empréstimo ele tem uma taxa fixa, só que o retorno que a empresa vai ter ao aplicar esse capital, ele não é fixo. Existe um risco nisso, porque as empresas elas não pegam empréstimos para aplicar em renda fixa e devolver um spread. Elas não são bancos. Elas pegam os empréstimos para aplicar nas suas atividades, que tem riscos, vendas, serviços, tem riscos. Então, quanto mais alavancadas financeiramente as empresas estão, maior é o risco, porque elas têm que garantir uma taxa para que não haja um prejuízo. E esse capital que eles estão recebendo de terceiros não gere uma depreciação no capital, digamos assim, porque você pegou um capital
e não conseguiu remunerar a taxa que você pegou esse capital, ou seja, você ou está tendo prejuízo, ou você vai ter que tirar de algum lugar. De qualquer forma, você está tendo prejuízo. Então, enquanto a alavancagem operacional é a relação entre a produtividade e o lucro, a alavancagem financeira é a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros. Tem aqui, ó, nesse terceiro ponto, diz: uma empresa pode buscar financiamento com capital de terceiros ou capital próprio. Um não é necessariamente melhor do que o outro, por isso deve ser feita análise entre o retorno de investimento e o custo da dívida. Ou seja, quando a empresa se alavanca financeiramente, ela tem que, no mínimo, pagar o custo da dívida. E para isso analisa-se o retorno desse investimento, para saber se vale a pena essa alavancagem financeira. Esse bloco de apresentação terminou por aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre esses assuntos que foram passados até aqui? Eu vou encerrar a apresentação aqui e vou deixar para as perguntas. Vocês têm aí as perguntas? Não me mandaram o link para eu compartilhar, me mandaram a apresentação. Acho que tá com o Guilherme. Vê se ele tá online aí. Me manda aí para eu botar aqui. No grupo lá que a gente tá. Rubens, tem um conceito que a gente tem que ter cuidado quando está falando, que é um conceito sobre gasto, despesa e investimento, né? Você sabe a diferença de gasto? O que é que o pessoal chama de gasto? Rapaz, isso está dentro da discussão de custo e despesa? Tá assim, ele está dentro lá dos conceitos de custo. E assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente estuda custos, que é justamente falar corretamente, quando a gente está falando com um empresário, um cara que entende de custo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala o que é despesa, que ele vai entender que não vai fazer parte das operações da empresa, o que é custo, que realmente faz parte da atividade operacional da empresa, aquilo que está sendo produzido pela empresa, e gasto contempla tudo, na verdade. O gasto, ele pode fazer um gasto com uma despesa ou com um custo, qualquer outra coisa. Gasto é como se fosse um conceito geral para dispêndio financeiro. Dispêndio, né? Então, é só para a gente ter esse cuidado quando estiver falando com gestores ou com empresários sobre o que é custo e o que é despesa, que para a cabeça deles, eles sabem bem direitinho o que é isso aí. Custo, eles sabem que é para produção. Despesa é após o produto estar pronto. Então, isso foi só... Ridalfo quiser complementar aí alguma coisa. Ele é um grande professor foi meu professor de custos, Ridalfo. Mas aí Não, vocês Renato, eu acho que a apresentação foi boa e essa sua complementação no final já é suficiente. Eu só queria ressaltar que essa forma de divisão ela é bem para a atividade industrial, né? Então a gente precisa compreender que na gestão moderna de custos se aplica a qualquer tipo de empresa, não só na industrial. Mas os conceitos que os meninos apresentaram estão bem dentro do que se espera. Pronto, show de bola. Rubens, conseguiu aí pegar as perguntas? Sim, consegui sim. Eu vou Pronto, apresentar aqui. Show. No grupo lá, alguns responderam algumas, então eu vou abrir aqui e aqueles que desenvolveram as respostas vão explicando as respostas que deram. Tá vendo tudo bem aqui? Deixa eu ver se... Pronto, eu vou deixar assim. Tá bom. Primeiro.
A primeira pergunta: o que leva a ocorrer a redução da atratividade econômica e da capacidade de alavancagem financeira por parte das empresas? E por que esses acontecimentos são vistos com maus olhos em se tratando da dinâmica do mercado? Na resposta aqui colocaram uma coisa bem acertada, que a alavancagem financeira favorável, às vezes ela pode ser mal interpretada, porque a gente tem a impressão de que a empresa está simplesmente tomando uma dívida, mas quando a alavancagem financeira ela é, digamos assim, planejada, levando em conta prazo, riscos, essas coisas, ela de certa forma tem um risco reduzido. Os integrantes do grupo que ajudaram a fazer essa resposta, tem algum comentário? Ou quem fez a pergunta, né? Quiser dar um complemento também. Uhum. Ok, ninguém vai falar, então... A próxima aqui. Isso, vai lá. Qual a diferença entre gasto e custo? O professor acabou de explicar na última aqui. O gasto ele tem essa visão mais geral. Tanto que depois desse primeiro ponto aqui, os gastos são classificados como custos, despesas, perdas e investimentos. Ou seja, o gasto ele é um grande grupo no qual estão todos esses subgrupos de dispêndios financeiros, que são os custos, as despesas, perdas e investimentos. De certa forma, o gasto seria esse grande grupo que enquadra qualquer tipo de esforço financeiro, e os custos, eles são aqueles que estão diretamente envolvidos com a atividade fim da empresa, diferente das despesas. Pode ser qualquer coisa que não seja diretamente envolvida nisso. Como, por exemplo, pagar um funcionário de uma atividade não essencial para a empresa, ou coisas assim. Enquanto o custo seria, por exemplo, o custo da matéria-prima, que é diretamente relacionado à atividade fim da empresa. Alguém do grupo tem alguma coisa a comentar sobre esse ponto? Não, é isso mesmo. O custo está diretamente ligado à produção em si, né? E o gasto não, o gasto é mais geral. O gasto vai tanto abranger o custo quanto a despesa, né? Tudo isso. O gasto é o desembolso em si. A terceira, né? Pode ir. Como o ponto de equilíbrio pode influenciar na tomada de decisão da empresa? Eu respondo essa. Beleza. Gente, eu tô em obra, então pode ser que você escute um barulho, mas é a obra mesmo. Como um ponto de equilíbrio pode influenciar a decisão da empresa? Bom, como os meus colegas apresentaram, né, existem 3 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, o financeiro e o econômico. Todos esses pontos são mais para a área gerencial, mas nós podemos fazer uma análise, né, para o caso de um possível investidor. Por exemplo, ponto de equilíbrio contábil pode dizer se a empresa vai terminar no prejuízo ou no lucro, se os gastos da empresa serão maiores do que o seu rendimento. O ponto de equilíbrio econômico pode dizer que investir é mais para a área assim, gerencial. Então pode significar para os empresários que é melhor você fazer um investimento em ações do que investir na própria empresa. E o ponto de equilíbrio financeiro, eles simplesmente deduz os valores desembolsáveis, ou seja, aqueles que não precisam ser pagos, né, como depreciações, enfim. Só para complementar a fala do Guilherme, a gente não falou aqui sobre margem de segurança, tá? Mas está ligada ao ponto de equilíbrio, ou seja, você está analisando a empresa e aí você vê que esse ponto de equilíbrio, quanto mais apertado, menor essa margem de segurança. O que é a margem de segurança? É justamente o quanto a empresa pode ser afetada negativamente no seu operacional, nas suas vendas, sem que o resultado dela seja
seja afetado, tá? Sem que ela termine no prejuízo. O quanto ela pode perder, digamos, o colchão da... Pessoal, eu queria só lembrar também que quando a gente está falando de análise de custo, a gente está falando de análise de dados internos da empresa. Né? A gente não Gerenciais. encontra isso, são informações gerenciais. A gente não encontra essas informações de margem de contribuição por produto, tá nos relatórios financeiros que as empresas divulgam. Ninguém é louco de divulgar isso, né? Nem é obrigado a fazer isso. Então, eu queria deixar bem claro isso. Tudo isso é uma questão gerencial. Aí deixa eu só complementar um pouco essa primeira pergunta ali, que fala da atratividade. Eu achei interessante essa pergunta. O que leva a ocorrer a redução da atratividade econômica e da capacidade de alavancagem financeira por parte de uma empresa? Porque acontecimento com risco com maus olhos, em se tratando da dinâmica do mercado. Veja o que acontece. Quanto menos alavancado financeiramente a empresa for, quer dizer que ela vai estar não tem muita capacidade de liquidar as suas dívidas. Né? Então, quanto mais endividada a empresa está, maior vai estar o risco. E se a empresa está mais endividada, o que é que acontece? Quando ela precisa de mais financiamento para financiar qualquer tipo de investimento dela, maior vai ser o seu custo financeiro também. Então, é como se fosse uma bola de neve. Né? Quanto mais financiamento ela vai pegando, mais caro vai ficando o financiamento, e assim vai ficando menos atrativa economicamente. Professor, mas tem empresas super endividadas na Bolsa de Valores que estão bem assim em termos de preço de ação, que continua subindo. Tem empresas que estão estava analisando a JBS, vocês se lembram do caso da JBS, e há uns 2 anos atrás a ação dela valia acho que uns R$16, e era uma empresa super endividada, né? E estava dando prejuízo há uns anos atrás. E agora ela está uma empresa que o preço da ação dela subiu aí de 16, de 18, agora eu acho que está perto dos 30, né? Então, assim... 22. Pronto. Mas já teve melhor quando estava lá nos 120 mil pontos, né? Quando a bolsa lá estava em alta. Então, assim, tudo isso é relativo, né? Depende muito do que ela vai fazer com o dinheiro que ela conseguiu de financiamento para financiar aí seus projetos, seus investimentos. Sempre que ela vai fazer alguma coisa desse tipo, ela analisa a taxa de custo desses investimentos e a taxa de retorno desses investimentos. Né? A taxa de custo dos financiamentos e a taxa de retorno dos investimentos. Então, a taxa de retorno do investimento tem que ser maior do que o custo do financiamento, né? Para ser favorável, como estão querendo. Para ser favorável essa relação, né? Ok, acho que vocês entenderam o que eu falei? Sim, beleza. Pode ir para a próxima? Vamos. Essa próxima aqui, enquanto vocês estavam falando, eu procurei um exemplo para mostrar de forma prática essa relação, porque a pergunta é como o grau de alavancagem operacional influencia na constituição do preço das ações de uma empresa. Eu não diria exatamente a constituição do preço, porque aqui diz, a alavancagem operacional, na resposta, está intimamente ligado ao risco do negócio de uma empresa. Então, a maior relação da alavancagem operacional com o preço seria essa relação de risco. E eu não diria que é necessariamente na constituição do preço, mas sim na variação desse preço em momentos de estresse. De forma que empresas que têm essa alavancagem operacional maior, em momentos de estresse, elas vão ter variações maiores. Eu peguei alguns exemplos aqui de 3 empresas de 3 setores diferentes da nossa bolsa. A primeira é do setor elétrico, que é considerado um dos setores mais defensivos. Especificamente a parte de geração e distribuição, que essa alavancagem não é tão alta, não tem como aumentar tanto as receitas. E a segunda é o Itaú, do setor bancário, que já tem uma alavancagem operacional um pouco maior, a capacidade de gerar receitas díspares. E, por fim, eu peguei a Magalu, que aí
alavancagem operacional total. E aí eu peguei o desenho dessas ações no gráfico anual para mostrar para vocês como empresas diferentes, em momentos de estresse, elas passam por variações diferentes. Aqui é a Taesa. Ali no momento de fevereiro, que foi quando começou realmente a tensão do coronavírus, ela estava ali entre 30 e 29. E no fundo, ali, depois da metade de março, que foi quando o estresse já estava no máximo, a tensão, ela chegou a 24. Então, é uma desvalorização considerável, mas quando a gente compara com outras que tem esse risco intrínseco maior, como, por exemplo, o Itaú, a gente vê que ela foi realmente uma das mais defensivas, esse setor, porque o Itaú, por exemplo, ele chegou a estar em 34 nesse mesmo período, quando começou a tensão, e no final da tensão, no dia 23 de março, mesmo dia, ele chegou a 20, então, ele estava em um preço maior e ele chegou a um preço menor, então é um grau de desvalorização bem maior. E quando chega na Magalu, a gente consegue chegar a um grau de desvalorização de quase 50% que essa empresa teve. Ali no mesmo período, no começo da tensão, ela chegou a 58 e no finalzinho ali da tensão, a gente ainda não terminou, mas tipo assim, não é a mesma tensão que estava nesse período ali, depois da segunda quinzena de março, da primeira quinzena de março. Ela chegou a 28, um grau de desvalorização de quase 50%. Então, eu diria isso, que esse grau de alavancagem operacional, ele é um dos fatores que influencia o risco ligado a uma ação. Então, ele influenciaria muito na variação do preço dessas ações. E também tem a outra resposta que colocaram aqui, que também complementa, que também estabelece uma relação com seu coeficiente beta apurado de dados do mercado, que é outra medida que consegue estimar o risco intrínseco naquele ativo. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, pode ir, Rubens. Tá ok. A próxima pergunta. Qual a média de alavancagem no Brasil? A alavancagem torna a empresa mais arriscada de se investir? Eu posso responder essa. Pessoal, eu não achei a média de alavancagem no Brasil. Eu só procurei em todos os sites, mas eu não achei. Eu só achei dizendo que o Brasil era o maior assim, país com empresas alavancadas da América Latina. Mas eu não achei assim a média. Quem souber... Uhum. Não, isso a gente tem que fazer um estudo. Quando a gente tiver os dados aí da Bolsa de Valores, dá para a gente captar isso aí rapidinho. Quando tiver algum banco de dados, sabe? Que é o que a gente está tentando aí conseguir ao FRN. Certo. A segunda pergunta. A alavancagem torna a empresa mais arriscada de se investir? Torna. Porque quanto maior a alavancagem, maior é o retorno. Mas também maiores são os riscos. Porque a empresa, quando ela tem uma alavancagem maior, ela está trabalhando com as suas despesas e custos físicos muito altos. Então, qualquer queda no volume de atividade da empresa, qualquer queda na margem de contribuição, essa empresa ela vai ter um prejuízo muito grande. Prejuízo no lucro, né? Isso é muito grande, como os colegas aí explicaram sobre a alavancagem operacional. Então, isso é muito arriscado para o acionista. Imagina agora na pandemia, né? Que vinha a economia tudo normal, teve essa pandemia que o pessoal teve que ficar em isolamento, menos consumo. Quem trabalhava alavancado vai sofrer bem mais do que quem não trabalhava alavancado. Então, só lembrando que a alavancagem, ela é quanto maior, por exemplo, no caso da financeira, quanto mais empréstimos a empresa tiver, ela vai trabalhar mais alavancada. É a relação direta. Ok, pode ir. Pode. Pronto, aí a última. Deve-se levar em conta o grau de alavancagem operacional na hora de comprar uma ação? A resposta é bem clara, colocaram aqui, com certeza. Eu ainda complementaria que não somente o grau de alavancagem operacional, tem várias medidas que a gente deve levar em conta, mas realmente as medidas de risco são uma das mais importantes, porque a gente tem essa tendência de analisar muito a rentabilidade, mas a coisa mais importante para se analisar o investimento, na verdade, é o risco dele. Então, o grau de alavancagem, tanto operacional como financeira, consegue dizer para a gente esse risco. Pessoal, estão perguntando sobre a alavancagem, mas a alavancagem que a gente fala que é operacional não é alavancagem financeira. Você capta a dívida e tenta rentabilizar sobre isso, tá? É uma forma que a gestão de custos vê a alavancagem, tá?
que não é nada mais do que essa diferença entre o quanto é a participação do custo fixo e do custo variável, tá? Não é a alavancagem financeira em si, não. Alguém ficou com dúvida sobre a diferença entre a alavancagem operacional e financeira? Tipo, pode ser que eu não tenha explicado muito bem. Eu vou parar de apresentar aqui. Ninguém disse nada, mas eu vou só repetir assim que a alavancagem financeira, como os meus colegas e o professor disseram, é o grau de endividamento, digamos assim, e a alavancagem operacional é a relação entre a produção e a variação no lucro, digamos assim. Quanto aumentaria o lucro se variasse, se aumentasse as vendas ou a produção, e quanto diminuiria esse lucro se também diminuísse a produção ou as vendas. Pronto, professor, por esse bloco, acho que terminou. Pronto, só para ficar mais claro, a questão da alavancagem operacional e financeira, quando eu faço essa relação com o lucro, sempre é uma relação com o lucro, né? Ou operacionalmente, ou adicionando juros a esses gastos que a empresa tem. Então, quando eu estou analisando só na alavancagem operacional, eu vejo a relação do lucro operacional em relação ao lucro final. E quando eu estou falando de grau de alavancagem financeira, eu incluo os juros nessa relação. Tem outras formas de calcular também. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu consigo mostrar aqui minha tela. Tem outras formas da gente calcular essa alavancagem também, e a forma de se analisar é bem simples. Por exemplo, a financeira, aqui é o grau de alavancagem financeira. A gente analisa até se é maior, igual a 1 ou menor. No caso aqui é o grau de alavancagem financeira. Eu pego o lucro antes do imposto de renda, menos os juros. Então, digamos que o lucro antes do imposto de renda, menos os juros, seja 30 mil menos 10, dá 20 mil. E aí eu vou calcular o grau de alavancagem financeira, que é o LAGI, lucro antes dos juros, imposto de renda, dividido pelo LAIR, que era esse primeiro aqui. Eu tenho um GAF de 1,5. Então, o GAF, quando ele é igual a 1, é uma alavancagem financeira nula. Agora, quando o GAF é maior que 1, a alavancagem financeira é favorável. Ou seja, o capital de terceiros está contribuindo para gerar um retorno adicional a favor do acionista. Ou seja, justamente quando a gente faz aquela relação de que o custo de captação do financiamento foi favorável ao acionista. Ou seja, o investimento que foi feito com esse dinheiro que foi tomado emprestado de terceiros, está sendo suficiente para pagar esse custo e ainda gerar mais retorno para o acionista. Se esse grau de alavancagem for negativo, for menor que 1, quer dizer, essa alavancagem ela é desfavorável, ou seja, o capital de terceiros está consumindo o patrimônio líquido. Certo? Então, acho que isso dá uma resumida aí, a gente aprendeu de alavancagem financeira, né?